O ano de 2024 já está batendo na porta e se você quer aumentar sua renda passiva com fundos imobiliários, eu vou te mostrar exatamente o que eu faria. Esse é o momento de investir em fundos de tijolo ou em fundos de papel. Quais são os segmentos que eu daria prioridade, levando em consideração todo o contexto econômico projetado para o próximo ano? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Eu me chamo Thiago Bozo, sou especialista em fundos imobiliários aqui no TioFice e em 2024 eu quero te ajudar a aumentar sua renda passiva nesse mercado de fundos imobiliários, sem abrir mão da segurança. E como é que a gente faz isso? Investindo nos melhores fundos imobiliários do mercado, de baixo risco, pagando o preço correto, tendo estratégia bem desenhada, diversificando a carteira e entendendo o contexto do país, que é justamente o foco desse vídeo. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal e acompanhar todos os conteúdos que nós estamos planejando para 2024. O primeiro ponto que você precisa entender é que 2023 e 2024 são anos de virada de ciclo para o mercado de fundos imobiliários. Nós estamos vivendo um momento muito especial na história desse mercado e que nós já tivemos uma situação parecida no passado para nos trazer uma base do que pode acontecer. Você provavelmente já sabe, nós estamos vivenciando consecutivas quedas na taxa de juros do nosso país, a famosa taxa Selic. Essa é uma taxa que é definida pelo Copom, uma organização do Banco Central e que serve de parâmetro para os juros aplicados no Brasil inteiro. A Selic, em palavras mais técnicas, é um instrumento de política monetária que o Banco Central possui para fazer o controle da nossa inflação. Eu não vou me desenvolver muito nas explicações dessa dinâmica, porque você só precisa do básico para entender o impacto dessa taxa de juros nos fundos imobiliários. Em resumo, quando nós temos uma inflação alta no país, o Banco Central ele eleva a taxa de juros como forma de desincentivar o consumo. O dinheiro em si ele se torna mais caro, os empréstimos ficam com juros maiores, entre outros pontos. Então a Selic alta funciona como um instrumento do Banco Central para reduzir a inflação. E o contrário também é válido. Quando nós temos uma inflação mais baixa, isso significa que as pessoas estão consumindo pouco. Então, o Banco Central pode reduzir a Selic para estimular esse nosso consumo. E é um eterno balanço que o Banco Central tenta manter sob controle. Se a inflação sobe, ele aumenta a Selic. E se a inflação desce, ele diminui a Selic. Para você entender o impacto dessa manipulação da Selic nos fundos imobiliários, você precisa compreender as dinâmicas de funcionamento de um fundo de tijolo e de um fundo imobiliário de papel, porque eles vão ser impactados de formas diferentes pela queda da Selic que nós estamos vivendo. Quando a Selic começa a cair, a população passa a ter um estímulo para consumir, e isso inclui os gastos no setor imobiliário. São nesses momentos, por exemplo, que as pessoas vão procurar empréstimos e financiamentos para construir suas casas, para comprar um apartamento, entre outros pontos. O mercado imobiliário de tijolo ele fica mais aquecido. As construtoras constroem mais nesse período. Então os fundos imobiliários de tijolo se beneficiam com a redução dos juros. Eles vão conseguir fazer mais aquisições e a inadimplência e a vacância dos fundos tende a diminuir. Antes da pandemia, nós vivemos um momento bem parecido com o atual. Por conta disso que eu te falei lá no começo que nós tínhamos uma base para projetar o que vai acontecer em 2024, em 2025 e 2026. Nós tínhamos uma Selic altíssima, de mais de 2 dígitos e que veio diminuindo até alcançar o patamar de 2 a 3% ao ano durante a pandemia. Foi só com os reflexos da inflação em 2021 que essa Selic ela voltou a subir. Mas antes da pandemia, esse era o contexto econômico do Brasil e os fundos imobiliários de tijolo se beneficiaram muito com tudo isso. Era o cenário perfeito, um aquecimento natural do setor imobiliário com a redução dos juros e um aumento da popularidade dos fundos imobiliários, muito influenciada por produtores de conteúdo na internet. Só para você ter uma noção básica dos números, em 2019 o IFIX, que é o índice representativo da média dos fundos imobiliários no Brasil, se valorizou quase 36%. Foi um período muito bom para os fundos imobiliários de tijolo. Mas na outra ponta nós temos uma dinâmica um pouco diferente. Nós temos os fundos de papel. Assim como os fundos de tijolo, eles fazem parte também do setor imobiliário e crescem junto com ele. Mas os fundos de papel, eles têm uma dinâmica bem particular. Os rendimentos que eles entregam são atrelados à própria Selic ou indexadores que dependem dela. Quando você investe num fundo de papel, você não está investindo em nenhuma operação de aluguel de imóveis. Você está comprando um fundo que faz a gestão de uma carteira de dívidas imobiliárias. E essas dívidas imobiliárias são normalmente atreladas ao CDI e ao IPCA. A Selic e o CDI são índices que caminham juntos e o IPCA acaba sendo influenciado pela Selic. Porque se o Banco Central está reduzindo a Selic, é porque o IPCA ele não está mais tão elevado. Então o impacto da redução da Selic nos fundos de papéis é o oposto dos fundos imobiliários de tijolo. Os fundos de papel são prejudicados pela queda dos juros. Quanto maior for a Selic, quanto maior for a inflação, mais os fundos de papel acabam se beneficiando. Agora em 2023, nós estamos vivendo um momento muito parecido com o do pré-pandemia. Nós estamos ainda com a Selic de 2 dígitos, mas que já vem sofrendo consecutivos cortes.
e é essa a projeção para os próximos anos. Então, tudo indica que o cenário que nós teremos para os próximos anos é o mesmo. Uma Selic cada vez menor e um contexto macroeconômico cada vez mais positivo para os fundos imobiliários de tijolo e cada vez mais negativo para os fundos imobiliários de papel. Eu sei que essa dinâmica é um pouco complexa de se assimilar, em especial se você estiver começando agora no mercado de fundos imobiliários. Mas é importante que você saiba disso para poder direcionar o seu olhar. Agora em 2024, esse é o contexto que nós inevitavelmente iremos ver. Então você precisa ajustar os seus olhos. Esse é o momento de olhar para qual tipo de fundo imobiliário. Como é que você deve começar? Em qual você deve investir mais? É só entendendo o contexto econômico que nós chegamos nessa resposta. E o contexto econômico ele é muito claro. As perspectivas futuras são muito mais favoráveis para os fundos imobiliários de tijolo. Então qualquer investidor que se preze precisa estar com os olhos mais abertos para as oportunidades nesse tipo de fundo imobiliário. Nos fundos de shoppings, nos fundos de galpões logísticos, nos fundos de lajes corporativas, entre outros tipos de fundo. Mas aqui entra um porém. E essa é a diferença entre o investidor de senso comum e o investidor que enxerga além. Você de fato deve prestar mais atenção aos fundos imobiliários de tijolo, porque carregar esses fundos no momento de valorização é o que vai potencializar os seus retornos de longo prazo. É o que vai te permitir construir patrimônio em fundos imobiliários e aumentar cada vez mais o seu recebimento de renda passiva. Mas toda moeda tem outro lado, e o mercado imobiliário ele é cíclico por natureza. Nós estamos vivendo um ciclo de queda da Selic que beneficia os fundos imobiliários de tijolo. Mas em algum momento, que pode ser daqui a 3, 4, 5 anos, nós vamos viver o ciclo contrário. A Selic vai voltar a subir e o contexto vai beneficiar os fundos imobiliários de papel. Vão ser os fundos de papel que vão se valorizar, enquanto os fundos de tijolo eles tendem a sofrer ou caminhar de lado. Nós vivemos esse cenário agora durante a pandemia. E aí o investidor que consegue enxergar além do senso comum, ele se destaca, porque ele prevê que esse ciclo vai virar e se posiciona desde antes. O momento atual é benéfico para os fundos de tijolo, mas também é a chance que você tem de comprar mais fundos imobiliários de papel, por estarem mais baratos e já se preparar para o próximo ciclo. Com a queda dos juros, nós provavelmente vamos encontrar inúmeras oportunidades de fundos imobiliários de papel, sendo negociados com um P sobre VP, um preço do valor patrimonial, abaixo de 1. Então, o que eu faria se eu estivesse começando a investir em 2024, com todo esse contexto que eu te expliquei, seria o seguinte: eu daria sim mais atenção aos fundos imobiliários de tijolo, mas eu não negligenciaria por completo os fundos imobiliários de papel. Eu faria uma divisão da minha carteira de 70% voltada para fundos de tijolo e 30% para fundos de papel. E, obviamente, uma diversificação forte entre os principais segmentos. É importante que dentro desse 70% em tijolo, você tenha 2 a 3 fundos de shoppings, 2 a 3 fundos de lajes corporativas, 2 a 3 fundos de galpões, 2 a 3 fundos de renda urbana. Da mesma forma, dentro dos 30% de papel, você deve ter uma diversificação em dívidas atreladas ao CDI e dívidas atreladas ao IPCA. É dessa forma que você reduz o risco da sua carteira sem prejudicar o potencial de valorização e a sua renda passiva mensal. Eu espero que esse vídeo sirva como um guia para você no ano de 2024 e que você tenha entendido todo o contexto econômico que nós iremos viver nos próximos anos. Aproveita para já deixar sua curtida aqui embaixo e se inscreve no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo para te ensinar a aumentar sua renda passiva com segurança no mercado de fundos imobiliários.